Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivo nessa terça-feira, dia 8 de agosto, para falar um pouquinho sobre a amamentação, direitos da mãe que amamenta e para celebrar, né, o Agosto Dourado e a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, a gente vai começar agora o talk show da Sociedade Goiana de Pediatria, que tem o apoio técnico dos profissionais da Associação Médica de Goiás, de onde a gente está fazendo essa transmissão hoje. O tema do nosso papo hoje é Toda Mãe tem Direitos, o desafio da amamentação no retorno ao trabalho. Essa transmissão faz parte da Semana Mundial do Aleitamento Materno e inaugura o Agosto Dourado, uma campanha de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Vou me apresentar para vocês, eu sou Faida Chiarella, vou mediar essa roda de conversa aqui hoje. Eu sou mãe do Benjamin, ele tem 1 ano e 7 meses, amamento, então a gente vai ter muito o que conversar hoje também. Antes da gente começar a nossa roda de conversa, eu quero explicar que estamos em formato híbrido, então nós três aqui de forma presencial e temos mais 3 convidados de forma online que a gente vai apresentar agora. Então, ao meu lado aqui, eu tenho a doutora Valéria Granieri, presidente da Sociedade Goiana de Pediatria, atua na área há mais de 33 anos. Boa noite, doutora Valéria. Boa noite. Eu tenho que falar? Sim, Se eu por falar, favor. então tá. Eu tenho 2 filhos, sou mãe do Bruno, do André e vovó do Michel. Quantos anos, Michel? 1 ano e 4 meses. Ah, perfeito. Também de maneira presencial aqui, quero desejar boa noite para a coordenadora do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Goiana de Pediatria, doutora Simone Ramos. Boa noite, doutora. Boa noite, Valéria, boa noite a todos. Oi, Ingrid, oi, Patrícia, oi, Thaís. A gente já está desde o dia 1º em atividades na Semana Mundial do Aleitamento Materno, que acontece em mais de 176 países, e no Brasil a gente estende ela no mês que é chamado de Agosto Dourado. E esse mês, essa semana, ela foi para esse ano o tema Apoio pai e mãe que trabalham. Então, na defesa das leis desse aleitamento materno e como a gente pode melhorar e fazer com que a mãe consiga manter o aleitamento mesmo depois da volta ao trabalho. Que eu acho que você deve ter tido uma luta, né? Porque a gente sabe que o trabalho de uma repórter na rua, cada dia está num lugar, não deve ter sido fácil. E a gente sabe que a luta é grande e a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Boa noite também para a ortopedista, atualmente coordenadora da ortopedia pediátrica do Hospital da Criança e do Adolescente, doutora Ingrid Araújo. Boa noite, doutora Ingrid. Uma escadinha boa aí também. Também de forma remota, a gente tem a honra de receber também a advogada trabalhista Thaís Inácia, que vai nos ajudar a falar sobre os direitos que as lactantes têm no retorno ao trabalho. Ela tem mais de 20 anos de experiência na defesa das causas trabalhistas, cíveis e previdenciárias. Seja muito bem-vinda. Perfeito. Para encerrar a nossa mesa, vou dar uma boa noite agora também para Patrícia Bogac, que há 7 anos trabalha como influenciadora digital, mãe da Luísa, de 7 anos, da Olivia, de 4. E a Patrícia compartilha o dia a dia da família e da rotina no Instagram, no TikTok e nas redes sociais. Boa noite, Patrícia. Quatro meses. Perfeito, muito obrigada. Todas bem-vindas. Então, a gente vai começar agora ouvindo um pouquinho da experiência. A gente tem aqui várias gerações que passaram por
uma mudança, né, nas leis. Então a gente quer saber como é que foi a experiência que todos vocês tiveram no retorno ao trabalho. Eu vou começar com quem está presencial aqui comigo. Vamos começar com a doutora Valéria. Como é que foi? Eu tive duas experiências, uma negativa e uma positiva. Meu primeiro filho, o Bruno, ele hoje tem 40 anos, mas quando ele nasceu, eu estava no terceiro ano de faculdade e assim que ele foi uma cesárea eletiva, eu não amamentei na sala de parto e ele teve muita dificuldade para amamentar. E também, logo, eu tive que voltar às atividades da faculdade. Então, com 15 dias dele de nascida, eu de pós-parto, eu já estava fazendo minhas provas, né? Hoje até estava olhando que a lei do estudante é de 1975 e ele nasceu em 1982. Eu fiz todas as provas em 15 dias. Então, isso também contribuiu com o desmame, né? Porque quando estudante de medicina, você fica o dia inteiro na faculdade. Então, essa dificuldade. O André, que nasceu 7 anos depois, eu entrei em trabalho de parto, eu estava tentando parto normal, não deu certo, mas eu entrei em trabalho de parto. Ele amamentou na sala de parto, mamou demais até os 7 meses, exclusivo até os 6 meses e complementou com 7 meses e parou por conta própria. E eu trabalhava, com 15 dias já estava trabalhando, porque eu fazia sala de parto, trabalhava em UTI, consultório, mas teve o apoio, a rede de apoio. Minha mãe levava ele no consultório, meu esposo levava no hospital para amamentar, então foi diferente a história, né? Então por isso que teve uma negativa e uma positiva. Perfeito. Doutora Simone, como é que foi? Eu digo assim, que apesar da gente não saber nada na época sobre os 1.000 dias, sobre a importância do aleitamento materno, essa é uma matéria que vem crescendo nos últimos anos. A gente aprendeu aleitamento materno depois de muito tempo de experiência. A gente não sabia de neurodesenvolvimento, não sabia a importância da mãe estar junto, mas eu digo que eu entrei grávida na residência, então eu dei à luz, eu estava com 6 meses de residência e eu tive 1 mês de licença e eu amamentei a Luísa até os 9 meses, porque eu conseguia, através da minha mãe, eu ia em casa, amamentava e voltava, pegava o primeiro horário do plantão, e isso no escuro, né, Valéria? Porque a gente não sabia a importância disso. E eu também, não existiam essas leis que regem hoje a residência, que tem hoje, graças a Deus, a gente sabe o quanto isso é importante, mas era tudo na bruta, sem saber nada. E, diferentemente, o Marcelo Júnior já tinha meu consultório, aí tinha aquela ânsia, aquele ímpeto em trabalhar e ganhar dinheiro. Então, eu levava ele para o consultório com 1 mês, amamentava e saía, mas ele amamentou só até os 6 meses, porque a gente queria trabalhar muito, dar muito plantão, e a gente não sabia da importância de ficar tanto tempo, de importância com o aleitamento materno, que hoje a gente sabe. Então, a gente brinca muito, porque eu falo que se a gente soubesse, talvez a gente tivesse tido mais calma, que a gente não sabia o quanto esse vínculo é importante. E que a gente brinca que a terapia hoje faz milagre com os nossos filhos, né? Porque a gente não pôde fazer esse milagre de ter a atenção, de render, ser mãe profissional, esposa, amiga, toda essa pressão que existe hoje no amamentar, né? No ser mãe e no ser profissional. Eu brinco, eu falo que a Ingrid fez milagre, porque ser funcionária pública, ser profissional liberal e amamentar esses pequenos dela até 2 anos, igual ela amamenta, não é fácil, é uma luta, eu falo que é uma guerra, né? Eu vou aproveitar, eu vou passar para a Ingrid. Então, os 2 primeiros você amamentou até os 2 anos e a terceira você continua amamentando. Sim.
Tava grávida. Vou falar até um pouquinho de mim agora, aproveitando a deixa. Também tive os 120 dias, emendei com mais 30 de férias, então foram 5 meses em casa com o bebê. E quando eu retornei, tive todo esse apoio também. Ou eu tirava o leite na empresa, ou eu recebia o bebê lá. Então, assim, preferia mil vezes receber meu bebê, mas quando não dava, a gente tirava Coisa boa. também. Tinha lá minha salinha, tudo bonitinho, tudo organizado para eu conseguir isso. E também a paciência do marido em casa para dar o leite na colher dosadora, que não é fácil, Não é mesmo. porque é uma luta para a criança Paciência. aceitar aquela colher dosadora. É, a família acha que vai desperdiçar, que o leite tá caindo pro lado. E no início, quando tá ali muito difícil de tirar, que você ainda não tem aquela rotina de ordenha, realmente a hora que você vê aquele leite todo caindo, é uma lágrima que cai junto ali, porque a bombinha, ela é muito boa, mas o início, até você pegar aquela intimidade com ela, é um longo caminho. Mas tá dando certo também, 1 ano e 7 meses E contando. contando, sem nada pra parar. Vou chamar agora também a Patrícia, que tá ali no momento com a neném, amamentando agora. Pelo jeito ali, a livre demanda tá reinando. Tá doida pra tomar.
Ela foi um pig, Valéria. Ela foi um pig. Ah, nossa, tá curtinha. É, fácil não é, mas Não. Não é. perfeito. Agora eu vou passar a palavra para a Thaís para ela falar assim legalmente agora. A gente falou nossas experiências. Agora, o que está na lei? Qual que é o direito da mulher que amamenta? Até os 2 anos. Até 6 meses. Dá nem pra ela descer. Eu também. Thaís, eu vou te interromper só um pouquinho. A gente vai retomar. Vou te interromper só um pouquinho, que a gente vai ter que fazer uma pausa e entrar novamente. Pedir mais só 2 minutinhos a gente consegue. Pra todo mundo? Eu tenho que mandar pra todo mundo? Para as questões Não, parece que online, estão assim. falando, mas... Instagram continua. Você Não, vai o Instagram continuar? continua. É porque Você eu conseguiu salvar?
gratuito do Zoom, ele tem um tempo. É porque lá no Cremego é deles. É por isso que não tem. Isso. Como é que tá o bracinho aí, Ariel? A Thaís fala muito bem mesmo. E ela fala Thaís bem, fala né? muito bem. Uhum. Sim. Tenho que concordar com ele em muita coisa. Nossa, demais. Mas nós ainda estamos melhor do que muita gente. É, As licenças maternidade são péssimas. só né, naquele que você me mandou, na Estônia, né? Que é muito bom, paga o ano inteiro. Nossa, que E sonho, tem gente. lugar também, parece que eles pagam, eu não sei se é no Canadá, não sei onde que aí tem um período de licença para a mãe. Depois decide quem vai trabalhar, se é o pai ou se é a mãe, não é? Você pode Aí escolher. você pode E escolher. tem lugares que eles dão, mas você recebe 60% do salário, 70%, 80%. Isso, eu também aqui, quer ver? Agora, o único que é vergonhoso é os Estados Unidos, né? É. Nenhuma coisa. Então vamos. Estamos de volta? Eu não estou vendo o pessoal, mas vamos retomar aqui. Perfeito. Então, se a gente conseguir ouvir, já ajuda muito a gente retomar com a Thaís, de onde a gente parou. Thaís, você escuta a gente? Tudo certo aí? Ela tá ouvindo a gente? Aí, perfeito. Não, agora a gente também está escutando. Podemos retomar. Pessoa, ou se for uma boa empresa, que tem boas práticas, que tem senso de recursos humanos, de priorizar o pessoal. Às vezes ela consegue uma negociação para entrar mais tarde ou sair mais cedo. Mas vamos dizer que essa mulher ela tem direito a esses 2 intervalos. E ela não tem condições, ela não tem uma condução própria, ela precisa usar o transporte público. E ela também, vamos imaginar que ela não dá tempo dela pegar um transporte público. Algum familiar pode levar essa criança na empresa para ela amamentar. E aí é que também surgem outros problemas. Porque a lei que a gente tem, ela só obriga estabelecimentos comerciais que tenham mais, que empreguem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade a manter um local apropriado para amamentação. Então, se é uma empresa pequena, se é um comércio de rua, se é um pequeno negócio, o patrão não é, por lei, obrigado a fornecer, a oferecer um cantinho ali para a mãe amamentar o seu bebê. Vamos supor que ela possa fazer isso através de um parente que leva esse bebê para ela usufruir esses 2 intervalos de 30 minutos para a amamentação. Então, gente, fica difícil demais. Fica oneroso demais para a mãe que quer amamentar conseguir trabalhar e amamentar seu filho ao mesmo tempo. Em novembro do ano passado, foi promulgada uma lei que chama Emprega Mais Mulheres. Ali, naquele momento,
houve a possibilidade das empresas substituírem esse lugar de aleitamento que elas deveriam ter quando tem mais de 30 mulheres empregadas, por um auxílio creche, por um outro tipo de creche conveniada. Mas a lei é super lacunosa. Não se regulamentou como que as empresas, ao fim e ao cabo, deveriam fazer isso. De modo que nós, mulheres que aqui estamos, eu devo dizer que nós somos privilegiados por conseguirmos conciliar a nossa profissão autônoma com a maternidade e a possibilidade de amamentar os nossos filhos. Eu também sou mãe de 3 meninas, hoje com 10, 9 e 8 anos. Tive muitas dificuldades para amamentar e trabalhar, e olha que eu morava no mesmo local, meu escritório funcionava na minha casa. Minha casa, o escritório era na parte da frente, minha casa era na parte dos fundos, na época que eu precisei amamentar as recém. Mas para a mulher exercer esse direito, e mais que a mulher, eu preciso falar isso. Para a criança merecer esse direito, porque o direito de ser amamentado também é do filho, não é só da mãe. O direito também é do bebê. E falo isso, eu me arrepio, porque não tem como, enquanto mulheres, enquanto pessoas, seres pensantes, a gente não provocar a sociedade a também falar sobre isso, a debater também com muita franqueza sobre isso. Então, quando a gente trata de aleitamento, eu posso dizer, a legislação, eu fico com vontade de falar palavrão, mas eu não vou falar, mas ela deixa muito a desejar. Ela é precária, ela praticamente, ela empurra a mulher para deixar o seu filho. Ou ela ter que escolher entre a carreira e a maternidade, né? Aquela escolha de Sofia. Todos dois com exclusividade, acaba que é ruim para a vida da mulher. Mas a mulher acaba que tem que fazer essa escolha de Sofia. Para além disso, eu trouxe aqui para dividir com vocês outros direitos que a mãe que amamenta tem, que é, por exemplo, atendimento preferencial e assentos prioritários em locais, em repartições públicas ou em bancos, instituições financeiras, empresas concessionárias de serviço público. Essa lei garante que as mulheres que são lactantes também tenham assentos reservados no transporte público. E não para aí. A lei também dá privilégio à mãe que amamenta, quando em igualdade de condições, poder ter preferência ao home office, a exercer o seu trabalho em casa ou de casa. As mães também, as mães que são estudantes, ela estipula o direito dessas mães que se ativam ali até no 8º mês de gravidez em diante, que elas possam fazer as provas em casa, fazer as atividades em nota também em casa, para que possam exercer e oferecer para os seus filhos esse direito à amamentação. E quando a gente fala dos direitos das mulheres, não pode também esquecer das mulheres que estão privadas de liberdade, né? Aquelas que estão presas, são reclusas porque cometeram algum tipo de crime. Não das mulheres, mas dos filhos dessas mulheres. Então, a discussão aqui ela é muito maior e talvez esse seja o meu papel, essa seja a minha função aqui, num grupo tão privilegiado de mulheres, de tirar a cortina do romantismo da amamentação e tocar em algum lugar onde a gente também possa ser instrumento de informação na vida dessas pessoas e dessas mulheres. Trouxe também outros temas, mas eu não vou aqui ocupar o maior espaço de fala, eu quero devolver a palavra para vocês, porque eu me empolgo quando trato de questões trabalhistas, sobretudo questões que dizem respeito ao direito da mulher,
porque não só advogada trabalhista de empregadas que sou, mas também feminista, defensora da mulher, da sororidade, da fraternidade entre nós. Então, esse tema, ele me empolga. Então, eu preciso que vocês me moderem aí, tá bom? Não, mas aí Ai, a gente tudo bem, tá precisa, a gente certo. precisa realmente provocar a sociedade, provocar, dar voz para todo mundo, porque é muito mais fácil hoje com redes sociais a gente fazer que mensagens como essa cheguem a pessoas que nem imaginam. O poder que elas têm de mudar, que seja um pouquinho, que seja mudar na minha empresa, eu já estou ajudando uma, duas, três mulheres, eu já estou fazendo alguma coisa. Então é isso que a gente precisa mesmo. E daí, só para a gente fazer um gancho aqui, né? Que a amamentação a mulher não consegue sozinha. E a licença paternidade de 5 dias, ela é ridícula. Porque essa mãe sozinha, que hoje as avós são novas, trabalham, nem todas estão ali dispostas a fazer, pegar o bebê para a mãe conseguir tomar um banho, pegar o bebê para a mãe conseguir comer. Então, a luta agora para essa licença paternidade que ela possa, ou para o companheiro ou para a companheira, que ela possa ser estendida até 30 dias, pelo menos, porque a gente sabe que o grande número de desmame que acontece nesse primeiro mês, e se essa mãe está sozinha, vamos supor, uma adolescente que a mãe dela não possa estar junto. Então, uma adolescente, o quanto aumentou a gravidez na adolescência? Então, a gente está vendo nossas adolescentes grávidas, se ela não puder ter ali o namorado, o avô, a mãe, alguém que possa apoiá-la, e essa mãe não ter esse pai durante 30 dias, pelo menos, ao lado, a gente sabe que esse sonho nosso de conseguir o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês em 70%, até 2030, a gente não vai conseguir, porque nós estamos patinando em 44% há vários anos. Então, nós temos, nossa, a gente melhorou muito, conseguiu 44%, ok, mas nós estamos há muito tempo patinando nesses 44%. Então, a meta é, até 2030, 70%. Mas eu não vou conseguir sem melhorar a licença paternidade ou melhorar alguém que esteja com essa mãe, que seja o avô, que seja a avó, alguém ali, no caso de uma adolescente, de uma mãe solo, que possa ajudá-la também, né? Exatamente nesse sentido. E a mudança, ela começa a ser provocada a partir de nós, que podemos formar opinião na sociedade que a gente é inserida. Porque se, por um lado, a OMS recomenda a amamentação até os 6 meses, por que a legislação dá a essa mãe só 120 dias de licença? No mínimo, deveriam ser 6 meses de licença. É a lógica que funciona na minha cabeça. Mas algumas empresas, elas extrapolam, elas podem dar até 6 meses de licença. Mas para isso, elas têm que preencher um protocolo burocrático interminável de condições para se filiar a um programa de governo. Mas para o patrão. É difícil demais para o patrão incentivar a amamentação, incentivar o aleitamento. Até porque, vamos ser muito francas aqui, ao fim e ao cabo, parece que ele não tem culpa. Ele não pode pagar sozinho essa conta. Então, tem que ter incentivo fiscal para as empresas aderirem a esses programas. Sabe? Precisa ter um prêmio para empresas que estimularem o aleitamento, para que isenção fiscal, de alguma forma, para as empresas que resolvem colocar ali nas suas dependências uma cozinha com no mínimo um micro-ondas, uma poltrona e uma pia para a mãe que precisa delas. Então, por que não? E se a gente não começar, enquanto mulher, trazer esses temas para o debate, nós ainda vamos ficar assistindo esses números estagnarem por mais alguns anos. É muito fácil a gente delegar e ter um raciocínio crítico com aquela questão que está posta, mas a começar em nós. Como que nós podemos, enquanto mulheres, participantes, porque se nós também não protagonizarmos esses direitos das mulheres e dos nossos filhos, nós vamos deixar que os homens continuem decidindo isso e fazendo leis para que nós, mulheres, cumprimos. A gente vai cumprir as leis que os homens fazem para a gente cumprir, em relação ao nosso corpo, em relação aos nossos filhos, em relação ao direito que a gente tem de amamentar ou não, e tá tudo bem. Tá tudo bem
Mas, Thaís, eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar assim, a gente faz, né? Os homens quem criam as leis e a gente que tem que executar, né? Enquanto a gente não tiver representação nossa lá em cima, né? A gente ainda vai ter o olhar deles em situações que cabe apenas à mulher, assim, na minha opinião, né, gente? Só uma mulher sabe quais são as nossas dores, entendeu? Então, o homem nunca vai achar. A gente chega no mercado de trabalho, né? Eu falo por viver no meio de homens há muitos anos, e eu sempre sou aquela do tipo assim: a Ingrid está grávida de novo, lá vem a Ingrid. Então, muitas vezes eu tive que esconder a minha gravidez para eu não ser taxada como a Ingrid está grávida mais uma vez e vai acabar com, vai desfalcar o serviço e tal. Então, muitas vezes eu tive que esconder a minha gravidez pela minha parte profissional, né? E aí a amamentação, né? Foi como você falou, assim, eu já consegui esse apoio, né? Mas enquanto a gente tiver esse olhar do homem em causas nossas, a gente não vai andar, não anda. Desculpa interromper, que eu também fico me coçando. Não, aqui eu tá também, aberto para a assim, gente falar exatamente quando tocar na gente, porque é isso. A gente está cada vez mais tendo protagonismo, só que a gente ainda não estende isso para as políticas públicas. A gente continua votando em homens, continua deixando que homens decidam tudo em relação a gente. Uma coisa que eu pode falar? Que eu queria perguntar para a Thaís é porque na medicina, e nós pediatras que defendemos a amamentação, mas as médicas, a maioria, elas não são CLT, elas são PJs. E o PJ não tem direito nenhum. Como que é o direito? Porque ele não tem direito à licença maternidade, essa amamentação. Como que fica a mãe trabalhadora PJ? ó, deixa eu pensar para responder, porque eu vou medir as minhas palavras, tá? Se for PJ, PJ mesmo, daquele que vai no dia que quer, que trabalha no dia que precisa, e que se ele vai lá só quando ele acha que ele precisa, que ele pode mandar outro no lugar dele, no dia que ele não pode ir, ele não tem Não é assim. compromisso. Não é Se for assim. esse PJ mesmo, o INSS vai pagar a licença maternidade para essa médica ou para essa profissional que é PJ, seja na medicina, seja em qualquer profissão, porque ela é uma contribuinte do INSS. E está tudo certo. Só que na ponta da lança, o que a gente vê é que o povo chama de PJ uma trabalhadora que tem horário para cumprir, que deve satisfação e que tem todos os requisitos de uma relação de emprego, eles vão lá e dão o nome de PJ só para pagar menos imposto. E aí, enfim, nesses casos, nessas situações onde um contrato de PJ serve para fraudar, burlar, maquiar, simular ou ocultar uma relação de emprego, do trabalho está aí para isso, para poder servir a mulher e se ver vítima desse tipo de situação. Então, se é PJ, PJ mesmo, ok, tá tudo certo. Mas na prática, ao fim, a gente sabe que não é assim, né? O PJ faz só um contrato lá, assina, mas ele não pode mandar outro médico no seu lugar, cumprir a agenda, ou um enfermeiro, ou uma advogada, ou uma qualquer profissão. Qualquer profissão. Aí é que começam os problemas e eles são muitos. Principalmente quando é mãe, porque aí ela já não presta mais, porque o menino vai adoecer em algum momento, ele vai precisar da mãe. Ela já começa a ser discriminada porque a maternidade acaba que ela fica impedida de concorrer em igualdades com um homem que não tem filho, porque na hora tá, né, aquele, né, o filho é da mãe, né, e no fim acaba que embora a gente reconheça que tem pais que são mães, mas a maioria das mães que são pais
é a maioria, e a gente precisa falar para esse povo que é a maioria e que não estão sentados aqui nessas cadeirinhas privilegiadas que nós ocupamos hoje. E só para complementar, que na própria lei, quando você vai orientar as mães, tem assim, quando você for retornar e tiver o direito, pense bem no serviço, porque você pode ser dispensada ao final da estabilidade dos 5 meses. Tipo assim, presta atenção, se você está numa empresa, tá abdicando do seu direito e dever, entre aspas, de cuidar do seu filho, você pode, ao final de 5 meses de estabilidade, ser demitida. Tchau e benção. Ou seja, 48% são demitidos. 48% dessas mulheres que voltam têm a sua estabilidade Da e estabilidade. são mandadas embora. Ou seja, na hora dela pôr na balança, ela pensa, eu volto, será que é melhor eu pedir conta? Porque vai que eu sou nessa empresa, as mulheres são mandadas embora. Exatamente, isso acaba que, vamos ser bem franca, a lei que vem deveria vir para, de certa forma, proteger o trabalho da mãe e da mulher, ela acaba nos discriminando, nos colocando numa saia justa. É uma lei que ela é incumprível, vamos dizer assim. Vai ter que encerrar agora. Eu agradeço demais a participação de todas vocês, o relato de todas vocês, a força que vocês dão umas para as outras, porque eu estou vendo aqui do pouco contato que a gente teve, que estão todas bem ativas na causa, e eu acho que isso que a gente precisa mesmo. A Patrícia dividindo o dia dela com as outras pessoas, mostrando as dificuldades de amamentação, mostrando como ela está passando por isso tudo. E esse pouquinho, assim, que a gente pensa, nossa, ela só está mostrando. Mas não, isso já incentiva outras mulheres a tentarem também, já mostra que elas também podem, se elas quiserem. Então, já fica aqui meu muito obrigada a todos vocês que participaram também. Patrícia, continue mostrando, continue dividindo. Isso que você Pode faz já ajuda deixar. muita gente também. Exemplo. Pode deixar. Hoje mesmo, uma seguidora minha me mandou no WhatsApp, né? Eu deixo o link de WhatsApp lá. Eu fiz um grupo de puerpério, né? Que eu falei, vamos conversar, vamos reclamar lá dos bebês, da amamentação, vamos falar lá nesse grupo. E aí uma me mandou no privado, falou, Paty, a minha bebê tá fazendo confusão de bico, eu dei mamadeira 2 vezes, ela tá largando meu peito. Eu acho que ela vai largar. Aí eu parei tudo, falei assim, não, pera, calma, mandei um monte de áudio para ela, falei, não faz assim. A doutora Simone, a minha consultora também, a Sara, elas me auxiliam, elas falam assim que primeiro peito, mesmo se ela estiver fazendo confusão, põe no peito, não deixa de oferecer o peito, depois você dá na colherzinha. Ah, mas ela tá com fome. Falei, mas não, deixa primeiro o peito. Aí eu tava lá ajudando ela, mandando áudio, falando. Então, assim, acaba que essa fase, né, tem muitas mães vivendo comigo e eu tô o dia todo ali ajudando e conversando e incentivando e apoiando. Doutora Ingrid, muito obrigada também. Obrigada por dividir sua experiência com a gente e também por lutar pelos seus direitos no seu ambiente de trabalho, porque cada uma que luta é outra que a gente incentiva. É exatamente isso, né? Uma mulher apoiando a outra. Então, quando eu comecei na gerência médica lá do hospital, né? A gente já está terminando de implementar agora. Eu falei, cadê a salinha de amamentação para recepção do ambulatório? Vamos arrumar agora. Eu tenho que levar vocês lá para verem lá, tá finalizando, porque vai juntar com a salinha do lado do preparo do alimento e tal. Então, eu fico animada com esse tema, porque é só a gente mesmo na frente para conseguir mudar um pouco essa história aí. Quem chegar rumo aí aos 70%, né, Simone? Né, doutora Só assim, Valéria? né? Thaís, muito obrigada também. Obrigada, meninas. Me permitam dirigir a vocês assim, de maneira fraterna e carinhosa. Foi muito bom dividir esse espaço com vocês. Contem comigo para outras empreitadas como essa. Só quero falar que a gente vai pegar a Thaís pela mão, porque eu já vi que ela é tipo a gente, louca, apaixonada no que faz. E a gente, como diz o outro, a gente tem sangue no olho mesmo, a gente quer gente que luta. Porque eu falo que é tudo muito bonito no papel, mas a prática não é fácil. O aleitamento materno, ele precisa de apoio de todos os lados,
de leis, de mulheres que compreendam, da mãe que não tem carteira assinada, do pediatra. O pediatra é fundamental, porque se ele não estiver lado a lado, eu falo que hoje eu tenho condições de fazer coisas que eu não fazia antes, que é igual a Patrícia falou, ver de 3 em 3 dias para falar, tá dando certo, nós estamos indo no rumo certo. Da imprensa, eu acho esse papel da imprensa apoiando a gente sabe que o quanto a rede social e quanto a informação de qualidade é importante para o paciente, para a mãe, para as famílias continuarem nessa luta, que é uma causa que eu defendo assim, que é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, complementar até 2 anos, porque a gente sabe, assim, meus pacientes, a Valéria sabe disso dela também, que a gente acompanha até 20, 30 anos, a diferença que faz. Mas o meu não amamentou, ele vai ficar diferente? Não, porque a gente tem vínculo, mas tem famílias que não conseguem vínculo. E o quanto o aleitamento é importante nessas famílias que não têm muito vínculo. A gente sabe que a família que tem condição social, se ela der uma fórmula, pode ser que ela tenha bom desfecho, porque ela tem vínculo, mas nem todo mundo tem isso. E a gente tem que defender esses que não têm saneamento básico, não têm casa, não têm apoio nenhum do governo e não têm vínculo, não tem aquele apoio familiar. Sabe que o Agosto Dourado continua, vai ter muita ação ainda pela frente, vai ter muita coisa que está nas redes sociais, tanto da Sociedade Goiana de Pediatria, quanto da... Nossa, me fugiu o nome agora, gente. Da Sociedade Goiana, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Isso. No dia 19, a gente tem um workshop de teste da linguinha, que é outro drama. Que é onde começa ali são os problemas da amamentação. Colo. Então, vou até divulgar aqui, estou com os dados. Então, dia 19, no próximo sábado, das 8 ao meio-dia. O público-alvo, pediatras e residentes em pediatria, fonoaudiólogos, enfermeiros, dentistas, todo mundo que mexe com o aleitamento materno. Muito importante a gente saber, porque realmente ali onde começa, na maternidade, a gente já pode dar... Exatamente. Agradeço demais, doutora Valéria, muito obrigada. Obrigada a você. Eu agradeço, eu acho que essa live foi um sucesso. A doutora Thaís é do nosso time. Maravilhosa. Todos... E eu acho que o Agosto Dourado não deve ficar só no agosto, deve ser o ano inteiro. Essa discussão não deve parar por aqui, né? Porque a gente tem que se reunir, continuar a fortalecer a amamentação, os direitos da mulher. Isso daí é importante o ano inteiro, né? Não só essa ação nesse mês. Obrigada também. Obrigada a você. Gente, então a gente encerra aqui o nosso talk show. Toda mãe tem direito, os desafios da amamentação no retorno ao trabalho. Agradeço a presença de todos, agradeço também a parceria com a Associação Médica de Goiás. Foi muito bom estar aqui com vocês, dividindo, levando informação para tanta gente que precisa. E até uma próxima. Tchau, obrigada. Muita coisa para falar, viu? Sabe que eu ia